Hoje a gente vai falar sobre direitos humanos, mais especificamente sobre a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Vamos esquecer um pouquinho o que a gente pensa sobre a ideologia dessa organização e admitir um fato. A ONU tem uma importância inquestionável, afinal é onde os países de todo o mundo se reúnem para decidir questões de relevância mundial. Antes de continuar com esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e sempre clica no sininho para receber todas as notificações. E para você que gosta do trabalho do MBL e quer fazer parte dessa luta, por favor contribua no mbl.org.br/contribua. E se eu dissesse para vocês que 40% de todas as sanções do Conselho de Direitos Humanos da ONU são contra um único país? Qual país vocês chutariam? Talvez um país controlado por um ditador sanguinário, como Cuba ou Coreia do Norte, ou ainda um país controlado por um tirano maníaco por guerras, como o Irã. Talvez você chute que estejamos falando de um país cujo ditador deixa sua população morrer de fome, enquanto manda a riqueza do seu país inteira para os amiguinhos do governo, como a Venezuela. Não, na verdade, nós estamos falando de Israel, a única democracia do Oriente Médio que sozinha tem mais sanções do Conselho de Direitos Humanos da ONU do que todos os países que eu citei somados. Isso mesmo, de acordo com as sanções da ONU, Israel é o país que mais atenta contra os direitos humanos. Independentemente do que você acha do Estado de Israel, o fato é que nas piores estatísticas, o país foi responsável por cerca de 46 mil mortes, o que está na média de qualquer país em guerra e representa menos que os 60 mil homicídios que o Brasil tem todos os anos em plena época de paz. Isso não é nada comparado a cerca de 2 milhões de mortes de pessoas inocentes causadas pelo Estado da Coreia do Norte, que recebeu menos de 5% das condenações da ONU do que o Estado de Israel. A Nigéria causou mais de 1 milhão de mortes e nunca foi condenada pela ONU. A China, com seu longo histórico de ditadores tiranos e incontáveis mortes por esses regimes, também jamais recebeu uma condenação do tipo. Essa bizarrice acontece por uma razão. Em 1975, para tentar diminuir a força dos Estados Unidos no contexto global, Cuba se juntou com os países comunistas como a China, a Polônia, a União Soviética e o Kuwait, formando um grande bloco socialista na ONU e foi além. Juntou esse pessoal com um grupo de países muçulmanos como o Egito, Turquia, Tunísia e Marrocos, formando assim uma tropa de choque que votava unida dentro da ONU com o objetivo de enfraquecer os Estados Unidos e Israel. No mesmo ano de 1975, esse bloco passou uma resolução na ONU que definia o sionismo, acreditem, como uma forma de racismo. Logo, o sionismo que foi formado justamente para proteger os judeus do racismo doentio que chegou a ponto de criar o Holocausto. Pois é, esse mesmo movimento sionista, cujo objetivo era proteger os judeus do racismo, foi considerado pela ONU em 1975 como um movimento racista. E é por causa desse megabloco que praticamente todas as condenações e sanções contra Israel passam facilmente nas votações do Conselho de Direitos Humanos da ONU, enquanto as sanções contra os reais violadores de direitos humanos quase nunca são aprovadas. Para piorar essa história toda, na última Conferência de Direitos Humanos de Durban da ONU, o principal palestrante foi ninguém menos que o ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, que abertamente já defendeu a aniquilação de Israel e que nessa ocasião disse que o sionismo não é só uma forma de racismo, mas a raiz do racismo do mundo. Algo muito, mas muito semelhante ao que pensava Adolf Hitler. O que está acontecendo na ONU é catastrófico, não só para os judeus, mas para o resto do mundo. O pior, está crescendo, se espalhando, ganhando legitimidade e credibilidade. Se fosse só o antissemitismo, já seria terrível e abominante. Mas é mais do que isso. É a legitimação de ditaduras, o ataque contra o livre mercado e um grave atentado contra os direitos individuais no mundo inteiro. Ou os verdadeiros defensores dos direitos humanos acabam com essas distorções criadas pela ONU, ou a ONU acaba com os direitos humanos.